beleza? Tudo bem com vocês? Gente, estou voltando aqui hoje para mais uma aula. Hoje nós vamos estar falando sobre inequações exponenciais, certo? Então, nas últimas aulas aí nós tínhamos falado sobre as equações exponenciais e hoje nós vamos estar falando sobre quando nós temos uma desigualdade. Como que funciona? Como que a gente acha quanto vale x quando nós temos uma desigualdade? Quando nós temos uma inequação? Gente, então vamos lá. Inequações exponenciais. Então nós temos que seguir essas duas regras básicas, Quando o meu A é maior que 1 e quando o meu A é maior que 0 ou menor que 1, certo? Só que daí, professor, quem que é o A? Gente, o A nesse caso aqui eu estou me referindo à base, tá? Então quando nós temos uma inequação exponencial, nós temos um número que está sendo elevado a outro número, não é isso? Então, a base, sempre que ela for maior que 1, eu vou poder considerar essa regrinha, Se A de x é maior do que A de y, então eu tenho que x é maior do que y. Então a gente usa a propriedade fundamental, se as bases são as mesmas, a gente pode cortar elas. Só que se a minha base for um valor maior que 1, o sentido da desigualdade ele será mantido, Então aqui é maior, aqui vai permanecer sendo maior. Agora, pessoal, se o meu A for um valor maior que 0 e menor que 1, ou seja, se o meu A for um valor que está entre 0 e 1, aí o que nós vamos ter, pessoal? Aí nós vamos ter que o sentido da desigualdade ele será invertido. Olha só, vejam bem, Aqui eu tenho A elevado a x é maior do que A elevado a y. Então isso implica que x é menor do que y, Então eu vou usar novamente a propriedade fundamental, vou cortar as bases que são as mesmas, né? As duas são lá. E aí o que nós temos? Eu tenho que x é um valor menor do que y. Ou seja, aqui era maior, aqui vai ficar menor. Então, dessa forma, quando o meu A for um valor que está entre 0 e 1, o sentido da desigualdade ele será invertido, tá? Então, pessoal, lembrando dessa regrinha aqui, é bem tranquilo, tá? Então, agora nós vamos estar vendo algumas situações, nós vamos estar vendo alguns exemplos. Olha, essa primeira, pessoal, bem tranquilo, super fácil, tá? Por quê? Porque as bases, elas já são as mesmas. Olha aqui, A nossa base, ela é 2 aqui e é 2 aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho que 2 elevado a 3x mais 4 é um valor maior do que 2 elevado a x mais 10. Beleza? Como a nossa base é um valor maior que 1, o 2, obviamente, é um valor maior que 1, então o que nós temos, pessoal? Aqui nós temos que a desigualdade ela será mantida. Então o sentido será o mesmo. Então eu posso cortar as minhas bases, vou usar a nossa propriedade fundamental e vou cortar as bases. E agora eu tenho que 3x mais 4 é maior do que x mais 10. 3x mais 4 é um valor maior do que x mais 10. Beleza? Gente, agora eu vou fazer como se fosse uma inequação comum, uma inequação normal. Olha aqui, eu vou passar o x do segundo para o primeiro membro, ele tem que passar negativo. Então vai ficar 3x menos x é maior do que 10. Eu vou passar o 4 do primeiro para o segundo membro, ele vai passar negativo. 3x menos x, 2x. Então fica 2x é maior do que 10 menos 4. 10 menos 4 é 6, certo? Vou passar o 2 que está multiplicando o x, ele tem que passar dividindo. Então, x é um valor maior do que 6 dividido por 2, ou seja, x é um valor maior do que 3. Dessa maneira. Então aqui, eu posso considerar que a solução da minha inequação exponencial é que o meu x tem que ser valor maiores que 3, tá? Tem que ser valores maiores que 3. Então vamos lá. Pessoal, segundo caso aqui, Aqui nós temos que 1/8 elevado a x sobre 2 menos 1 é um valor menor ou igual a 0,25 elevado a x menos 3. Pessoal, primeira coisa que eu preciso pensar aqui, eu tenho uma base fracionária e eu tenho uma base decimal. Então eu vou deixar essas duas bases fracionárias. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar o 0,25 em uma fração. Vamos fazer então aqui esse procedimento? 0,25 é a mesma coisa que 25 centésimos, certo?
E aí o 25 centésimos eu consigo simplificar, olha, consigo dividir o numerador e o denominador pelo 25. 25 dividido por 25 é 1, 100 dividido por 25 vai dar 4. Então eu posso trocar isso aqui por 1/4, beleza? Então eu posso estar trocando isso daqui por 1/4. Ó, vamos fazer então esse procedimento? Então vamos pegar aqui, nós vamos, essa base aqui, por enquanto a gente pode deixar ela dessa mesma forma, tá? Então aqui vai ficar 1/8 elevado a x sobre 2 menos 1 é um valor menor ou igual a 1/4 elevado a x menos 3. Pessoal, agora o que eu posso fazer? Olha, eu tenho uma base 1/8 e eu tenho uma base 1/4. So que aí, pessoal, como que eu consigo reescrever essas duas bases? Essas duas bases, elas podem ser reescritas como meio. Olha aqui, ó, 1 sobre 8 é a mesma coisa que meio elevado à terceira potência. E 1 sobre 4 é a mesma coisa que meio elevado à segunda potência. Então, nós podemos estar reescrevendo isso aqui, ó. Ó, meio elevado ao cubo. E aí, depois, elevado a x sobre 2 menos 1, ó. Por quê? Porque aqui, ó, esse meio elevado ao cubo é a mesma coisa que 1 sobre 8. Então, ficou 1 sobre 8 elevado a x sobre 2 menos 1, beleza? Tudo isso tem que ser um valor menor ou igual a meio ao quadrado elevado a x menos 3, beleza? Pessoal, ó, agora o que eu vou fazer? Eu tenho uma propriedade de potências, não é isso? Olha aqui, eu tenho uma potência de outra potência. Quando é assim, o expoente de dentro ele vai estar multiplicando o expoente que está fora. Então vamos lá, é isso que nós vamos fazer, ó. Então aqui, pessoal, o que nós temos? A minha base ela vai continuar meio, só que aí vai ficar meio elevado, ó. O 3 está ao mesmo tempo multiplicando o x sobre 2 e o menos 1. 3 vezes x sobre 2 é 3x sobre 2. 3 vezes menos 1 é menos 3. Tudo isso aqui tem que ser um valor menor ou igual. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou manter a minha base, que é meio, ó. E depois, o que eu vou fazer? O 2 ele vai estar ao mesmo tempo multiplicando x e multiplicando menos 3. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 3 é menos 6. Pessoal, pronto. As bases elas são as mesmas. Só que agora nós vamos ver em qual dessas regras que essa base ela vai estar sendo encaixada, tá? Então, pessoal, ó, o meio é a mesma coisa que 0,5, certo? Então, ó, o 0,5 ele é um valor que está entre 0 e 1. Então, ó, quando nós temos um valor que está entre 0 e 1, o nosso sentido ele vai ser invertido. Então, aqui nós vamos reescrever isso aqui, ó, da seguinte forma, ó. Nós vamos estar reescrevendo 3x sobre 2 menos 3 é um valor maior ou igual a 2x menos 6, certo? Lembrando que aqui as bases foram cortadas, ó. Cortei essa base, cortei essa, beleza? Então, pessoal, ó, o sentido da nossa desigualdade ele foi invertido, beleza? Ótimo. Então, agora o que a gente vai fazer? Agora, ó, se eu tenho uma fração, eu preciso transformar todas em fração. Eu preciso deixar isso aqui com um denominador comum para depois poder cortar. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Aqui eu vou considerar como o menos 3 sobre 1. Aqui eu vou considerar o 2x sobre 1 e aqui eu vou considerar o menos 6 sobre 1. Pessoal, como eu quero deixar os denominadores em comum, eu vou transformar todos esses denominadores em 2. Então, olha, que número que vezes 1 é 2? Obviamente, é o próprio 2. Ó. Então, eu vou estar multiplicando por 2 embaixo e em cima em todas elas, ó, em todas que apresentam o denominador 1. Ó. Certo? Então, tá. Pessoal, agora eu vou continuar esse cálculo para cá. Então, deixa eu fazer uma setinha para continuar esse cálculo aqui. Ó. Então, vamos lá. Ó, como que fica? 3x sobre 2, eu não fiz nada, vai permanecer 3x sobre 2. Menos 3 vezes 2 é menos 6. 1 vezes 2
2. Tudo isso aqui é um valor maior ou igual a quanto? 2x vezes 2. 4x. 1 vezes 2, 2. Menos 6 vezes 2, menos 12. 1 vezes 2, 2. Pronto, os denominadores são todos números 2, não é isso? Tenho denominadores comuns, o que eu posso fazer? Cortá-los. Ó, vou cortar e agora eu tenho uma inequação normal. Olha aqui, ó. Então agora o que eu vou fazer? Vou passar as letras para um lado, os números para o outro e acho quanto vale x. Ou melhor, acho o intervalo compreendido para ser x, tá? Então vamos lá. Pessoal, vou passar esse 4x para o primeiro membro, ele tem que passar menos, né? Então vai ficar assim, ó. 3x menos 4x. E depois aqui eu já tenho menos 12. Eu vou passar para o segundo membro, eu vou passar o menos 6, ele vai passar mais, não é isso, ó? Ele vai passar mais 6. 3x menos 4x fica menos x. Então aqui vai ficar menos x, é um valor maior ou igual a menos 12 mais 6. Menos 12 mais 6 é menos 6. Pessoal, só que eu não quero saber quanto vale menos x, eu quero saber quanto vale x. Então o que eu vou fazer? Eu vou estar multiplicando agora pelo menos 1. Então, ó, vou multiplicar a inequação toda pelo menos 1. Só que aí, pessoal, quando eu multiplico ou divido uma inequação por número negativo, o sentido dela também é invertido, tá? Então aqui, ó, o meu sentido, quando eu multiplicar isso aqui tudo pelo menos 1, ele vai ser invertido novamente. Então, olha, veja só. Menos x vezes menos 1 fica x. Aqui o sentido ele vai trocar, então eu vou ter que x é um valor menor ou igual a 6. Certo? Ó, menos 6 vezes menos 1 fica 6, positivo. Então, esse aqui é a nossa solução. Ó. Olha aqui, os nossos valores para x, eles têm que ser valores menores ou iguais a 6. Certo? Dessa maneira. Beleza? Pessoal, a última então, só para a gente fechar, tá? Então vamos lá. Eu tenho que 3 elevado a x ao quadrado é menor do que 81. Olha, as bases não são as mesmas, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o 81 e fatorar ele, ó. Então, pessoal, vou fatorar o 81 de modo a transformar ele em base 3. Olha, o 81, pessoal, é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência. Então, eu vou estar reescrevendo o 81 ali como 3 elevado à quarta potência. Nas últimas aulas, vocês viram que se eu não lembro, se eu não sei que o 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência, nós podemos estar fatorando, tá? Então, de repente, se tem uma base aí que o aluno não sabe como transformar, ele não conhece um número que elevado a outro vai dar essa mesma base, então vocês podem estar fazendo a fatoração, tá? Eu aqui, como já sei, tá? Isso aqui é bem fácil, né? O número que elevado à quarta potência vai dar 81 é o 3, né? Então, aqui eu vou transformar o 81 em base 3. Ó. Então, eu tenho 3 elevado a x ao quadrado é menor do que 3 elevado à quarta. Beleza, ó, agora as bases são as mesmas. As bases são as mesmas, eu posso cortá-las. Vou cortar essa base 3 aqui e vou cortar essa. Pessoal, o 3, obviamente, é um valor maior que 1. Então, ele vai se encaixar nessa regrinha. Olha aqui, ó. Quando a minha base é um valor maior que 1, o sentido ele é mantido. Ó. Então, ali vai continuar daquela forma. É menor? Vai continuar menor, tá? E agora a gente faz esses cálculos, ó. Então, vamos lá. Gente, como que fica? Ó, então, aqui vai ficar x ao quadrado é menor do que 4. Certo? Gente, eu vou passar esse expoente para lá, ele tem que passar como? Ele tem que passar como raiz quadrada, não é isso? O expoente ao quadrado passa como raiz quadrada. Então vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho que x é menor do que raiz quadrada de 4. Só que aí, pessoal, raiz quadrada de 4 pode ser mais ou menos 2, certo? Ó, se eu pensar menos 2 ao quadrado, vai dar quanto? Vai dar 4. 2 positivo ao quadrado também vai dar 4. Então, aqui a nossa solução é essa aqui, ó. X é um valor maior que menos 2 e menor do que 2. Então, os nossos valores, a nossa solução, ela vai estar compreendida nesse intervalo. Ó. O meu x ele tem que ser um valor maior que menos 2 e menor do que 2 positivo. Beleza?
Pessoal, olha, então assim, é um conteúdo bem tranquilo, tá, de se fazer. É um conteúdo simples, tá? Então, gente, era isso. Nessa aula falamos sobre as inequações exponenciais, tá? Então, voltamos aí nas próximas aulas. Até mais e tchau, pessoal!